Hello, hello. Boa tarde. Aliás, bom dia, boa tarde. É o costume com Chá com Joe. Bom dia. Como estamos? Temos aqui um projeto novo, projeto 939. Estamos por entrar, falta 1 minuto para a gente entrar. Na verdade, precisei testar aqui a internet e aí acabei entrando 1 minutinho antes. Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, Aline, tudo bom? Entrei 1 minuto antes do tempo, tá vendo? Eu sou tão pontual que o projeto é 939 e eu entro 937. Não existe isso, né? Mas vamos lá, eu quero botar uma coisa aqui para vocês que é muito importante para mim. E aí às 9h39 ela vai tocar. Vamos embora. É algo que vai abrir o projeto, de certa forma. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estejam entrando. Vamos escutar um pouquinho de Viva la Vida, que eu adoro. Uou. Essa música eu conheço todas as versões, tá, pessoal? Conseguem me ouvir bem? Quem tá aqui dentro consegue ouvir bem? Agora são 9h39 da manhã. Viva a vida, viva la vida. O que a gente vai inventar nesse projeto 939? Me diz aí. Dá pra ouvir, né, Gabriela? Obrigada, amor. Feel in enemy's eyes. Mas sem que eu precise estar cantando, não é mesmo? Olha só, o projeto 939 é um acréscimo. Na verdade, uma necessidade que eu senti dentro do Chá com Joe, né? Sei cantar. O Chá com Joe, ele tem recebido convidados, né? E esses convidados, eles vêm, compartilham suas histórias. A de ontem, com o Rafael, foi o compartilhar de uma grande história empreendedora, né? Como você pode começar com 6 metros quadrados e você consegue passar para um pequeno império, né? Então, assim, acreditar nessas histórias é acreditar no teu potencial, acreditar no que tu pode fazer, né? E aí a gente traz outros convidados que vêm e falam sobre seu encontro com Pilates Clássico, sobre suas grandes formações, sobre seus encontros com profissionais internacionais. Então, na verdade, o que a gente tem recebido bastante, desde o dia 3 de junho, já passou de 30 dias de Chá com Joe, né? Então, muitas dúvidas foram surgindo, pessoas querendo saber o que era como é o Pilates Clássico, por que tem linha clássica contemporânea, o que é que tem. E aí eu resolvi hoje começar com essa principal dúvida que todos lançaram para mim, todos. Recebi muitas dúvidas. Sei, como eu falei, não é um horário convencional pra gente entrar em conexão. Se fosse 9h39 da noite, a gente tava bombando. Mas às 9h39 da noite eu não consigo garantir, né? Eu já devo estar dormindo. Então eu vou abrir às 9h39 da manhã. Eu consigo garantir, conseguindo garantir, eu tenho credibilidade, eu tenho frequência. Exato, Aline, eu tenho filho, eu não vou estar trocando o horário deles de dormir, da casa estar tranquila, de eu estar com eles em casa, para estar online. Eu não consigo, tá? Gravar um vídeo, fazer alguma coisa do tipo é uma coisa. Assegurar uma frequência ficaria complicado. Então eu fiz, não posso sacrificá-los, não posso fazer isso. Então essa foi a decisão do projeto 939 às 9h39 da manhã, tá bem?
Então, aqui estamos, escutando só um pouquinho mais da música aqui, para que a gente possa dar início, tá? Lembrando, por mais que eu seja aquela que hoje trabalha com Pilates clássico, de certa forma defende o trabalho clássico, defende o trabalho original do Joseph Pilates, mas eu tenho uma cabeça muito aberta com relação aos profissionais que trabalhem com linhas diferentes do método, que se encantem pelo movimento e que promovam o movimento de formas diferentes, né? Então, assim, todo mundo me conhece, quem me conhece sabe disso. Então, o que eu vou falar aqui hoje não tem a ver com promover mais uma linha do que outra, mas explicar como foi que surgiu tudo isso, né? E eu vou compartilhar dentro da minha história, tá bem? Como eu não sei se eu vou conseguir deixar essa live salva, porque já aconteceu de eu não conseguir, então, como eu não sei se eu vou conseguir, se vocês puderem, caminha aí, dá um aviso, pessoal, olha o projeto 939, começou, tá? Nos outros dias que a gente fizer, eu vou começar com frequência toda terça-feira, tá? Porque aí eu consigo garantir. Então, na próxima terça-feira, a gente vai ter novamente o projeto 939. E depois, se eu perceber que tem muito conteúdo e o pessoal está aderindo direitinho, a gente consegue colocar numa frequência maior, tá? O Chá com Joe eu tenho convidados, então eu tenho convidado suficiente para todos os dias. Conteúdo eu tenho suficiente, mas eu preciso que o público queira receber esse conteúdo e que 9:39 da manhã seja um horário conveniente para todo mundo, que tenha adesão também, tá? Se eu tivesse uma pessoa aqui assistindo, eu ia estar explicando esse projeto da mesma forma. Então, se puderem, dá uma encaminhada nessa live e eu vou tentar deixá-la salva, tá? Mas não sei se eu vou conseguir. Mas vamos lá, pessoal. Como foi que tudo isso surgiu? Pilates ele foi criado com o nome Contrologia, certo? Então ele foi criado com o nome Contrologia, Arte de Controle, por Joseph Pilates. E Joseph Pilates foi um incansável em deixar salvo, guardar absolutamente todos os seus... Ele fazia fotos, ele fazia filmagens, ele fazia propagandas, ou seja, né, vídeos explicando como usava seus equipamentos. Ele patenteou muitos dos seus equipamentos. Ele fez escritos, né, deixou alguns escritos, deixou livros. Oi, tia, um beijo. Beijos aí nessa terra maravilhosa e para toda a família, viu? E ele fez tudo isso acontecer. Lembrem, a gente estava em 1920, 1930, 1940, até 1960 e poucos, e a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje de tecnologia, de internet, de smartphone, de um único aparelho que pudesse fazer tudo isso. Se ele precisava filmar, ele tinha que contratar uma pessoa, não saía barato. Se ele tinha que fazer fotografias, a mesma coisa. Ele não podia fazer selfies ou botar, agendar e correr. Então era bem complicado para a altura, né? Para fazer livros, para editar, para publicar, enfim. Era complicado, era complexo. Então, mas mesmo assim ele deixou todos esses escritos e tudo isso arquivado, tá? O que aconteceu? Ele criou a Contrologia dentro de um seguinte sistema. Ele criou a Contrologia com os seus 34 exercícios originais, onde ele publicou no livro O Retorno à Vida através da Contrologia. Nesse livro que ele publicou, ele desenvolve os 34 exercícios numa sequência e ele explica a lógica dessa sequência e o porquê disso tudo, nesse chacoalhar do corpo, nessas mudanças de movimento, enfim. O sistema que hoje a gente chama de sistema clássico, é o sistema que foi criado originalmente, tá? Então, por mais que tenham linhas diferentes, é possível encontrar pequenas divergências, pequenas alterações entre as linhas do Pilates original. Mas o que seria o Pilates clássico? O Pilates clássico ele seria algo baseado nesses 34 exercícios. Então, presta bem atenção, a gente tem os 34 exercícios e eles têm um desenvolvimento de rolamento para frente da coluna, para trás, então flexão, extensão, rotações, inclinações laterais. Então, são processos e movimentos que são baseados sempre em movimentos comuns, tá? O Mat Pilates, ele é desenvolvido de uma forma muito inteligente. Então, dentro do Mat Pilates, que não existia para o Joseph Pilates o básico, intermediário e avançado. Para o Joseph Pilates existia o Mat Pilates, certo? O Pilates no colchonete, o Pilates no solo. Então, dentro desse trabalho do Mat, vieram e surgiram
os demais recursos como os equipamentos, tá? Então presta bem atenção nisso. O Pilates, o Mat Pilates é como se fosse o nosso objetivo final. É como se a gente com a gente mesma, a gente, o nosso mat e a gravidade, a gente pudesse se resolver ali. Ali era a verdadeira arte do controle, é provar essa funcionalidade através dessa sequência, desse sistema de movimentos. A partir daí, você consegue identificar, com um bom olhar crítico, você consegue identificar o que é que aquele corpo precisa. E aí você leva ao reformer, que também tem um sistema, que também tem uma ordem própria, você leva ao reformer para reformar aquele corpo. Então, quando você leva aquele corpo para ser reformado no reformer, né, Universal Reformer, né, o reformer universal, você dá resistência, você dá propriocepção, você dá conhecimento do próprio corpo, um autoconhecimento de sua força, e aí você começa a desenvolver o seu corpo por um ângulo diferente do Mat Pilates. Você ganha força, você ganha resistência, você ganha percepção corporal. E a partir daí você começa a pensar nos exercícios corretivos que podem ser feitos nos outros equipamentos. Então, se você vai fazer um simples single leg circle, tá? Deitado no solo, exercício considerado básico, perna lá para o ar, e você vai girar a perna que deveria estar a 90 graus. Se essa perna não consegue estar devidamente a 90 graus, qual o corretivo que você vai pensar em fazer com esse aluno? Levar para o barrel, fazer uma ballet stretch series e você alonga para você construir esse exercício. Um aluno que ele não consegue fazer um roll-up, então ele está em supino e ele vai fazer o rolamento para cima, né? O roll-up. Ele não consegue fazer o roll-up, tem vários exercícios que você vai corrigir, desconstruir, construir, né? Para poder você construir um bom roll-up, para você formar um bom roll-up. Então aí você pode ir para lá para roll down bar e você faz o roll back, tá? O rolling back. Aí você vai fazer esse exercício e você constrói a mobilidade da coluna, você constrói o desenho do movimento, né? A força oposta. Aí você vai para o bunda chair e aí você faz um exercício, o push down na chair. E aí você vai conseguir construir também todo esse trabalho de força oposta. Enquanto a mão vai para baixo empurrando o pedal, o powerhouse vai lá para cima, fazendo aquele verdadeiro scoop, e você desenvolve também. E N exercícios que você pode estar construindo para conseguir chegar no roll-up. Então, de forma muito geral, essa seria a linha de raciocínio, e aí acrescentando os acessórios clássicos para poder transformar e corrigir posicionamento dos pés no foot corrector, com o toe corrector, e aí você vai usando os outros recursos, como o Magic Circle, para ativar teu powerhouse devidamente, você entender esse sistema junto com a respiração e centralização, dois princípios do método. Enfim, então tudo isso vai sendo formado, tá? Esse é o sistema. Se você fosse fazer uma aula de Pilates, você poderia construir uma aula, se ela for num nível mais básico, e isso foi construído pedagogicamente a partir da Romana Kryžanovska, né, sua discípula, a discípula, digamos assim, que veio Joseph Pilates, Clara Pilates, e Romana Kryžanovska estava ali na época do falecimento do Joseph, da Clara Pilates, e aí ela é detentora de vários de seus arquivos e do método mais similar ao original do Joseph Pilates. E aí ela desenvolveu algumas divisões pedagógicas para tornar o método básico, intermediário e avançado. Né? Dentro da linha de raciocínio do Joseph, você fazia o método como um todo, e aí alguns exercícios iam sair bem, outros iam sair mal. Dentro da linha de raciocínio, e aí você faz o avançado completo, né? Você pula uns exercícios que você não consegue executar ainda, você executa mal alguns exercícios, tá? Mas se você for fazer num sistema mais básico, intermediário e avançado, você constrói o teu corpo dentro do básico, se prepara para o intermediário, se prepara para o avançado, e assim a gente vai crescendo nisso, tá? Dentro do meu pensamento, e saibam disso, é dentro do meu pensamento, como que surgiu a contemporaneidade dentro do método Pilates. Primeiro, Joseph ele não deu um curso de Pilates, tá? Joseph criou um método, desenvolveu em seu estúdio número 939 da 8ª Avenida e deu aulas para profissionais
do balé para clientes que vinham frequentemente fazer aulas com ele. Alguns faziam aulas particulares, outros faziam aulas, tiveram experiências com ele no Jacob's Pillow, que eu falei, né, naquela live que eu falei da história do Joseph. Então ele ia para o Jacob's Pillow e falava e fazia os aulões em grupo de Matt. É verdade que nos arquivos a gente encontra aulões de Matt com alguns aquecimentos dentro da defesa pessoal, da luta, que ele tinha muita influência com isso, então ele acrescentava várias coisas relacionadas a isso, tá bem? E aí o que foi acontecendo? Joseph deu aula para alguns profissionais, né, alguns discípulos. Um deles, o Ron Fletcher, ele foi lá para a Califórnia, por exemplo, ele foi para o outro lado dos Estados Unidos. Ele tinha experiências próprias com a dança, ele tinha experiências próprias com o próprio Joseph Clara, né, de experiências que ele recebeu enquanto ele praticava o Pilates com eles. Ele tinha um corpo diferente da Carola Trier, que também teve a mesma experiência, mas aí com a Carola Trier ela acrescentou pequenas diferenças também em seu estúdio quando ela foi abrir. E aí a gente teve a Kathy Grant, que manteve a essência do sistema, mas acrescentou um trabalho pré-Pilates, um trabalho before the 100, antes do 100, tá? Aí a Lolita San Miguel, que também teve uma influência grande no sistema dela, de acréscimos de movimento, de algumas alterações na ordem do sistema para manter uma fluidez de movimento, uma fluidez dentro dos decúbitos. E aí a gente teve a Mary Bowen, que diz que a experiência dela com o método era de que ela, para não ficar desestimulada quando ela ia fazer os treinos lá no estúdio do Joe, ela fazia às vezes de frente para trás, de trás para frente a ordem, e Joseph olhava e deixava e permitia. E ela estava se movimentando, então ela achava que não tinha problema criar, inventar, inverter a ordem, e ela captou essa ideia. E aí a gente teve, ou seja, eu estou querendo dizer que cada um teve sua experiência também, né? A Romana Krzyzanowska, cada um absorveu e repassou de sua maneira, exato. A Romana Krzyzanowska, quando a gente chama assim, o sistema clássico, aquele mais parecido com o da Romana Krzyzanowska, digamos, é porque ela ficou detentora de vários de seus arquivos, de materiais e tudo mais, então ela acredita-se que é o mais próximo da realidade do que Joseph deixou. Mas Joseph teve várias fases também. Joseph deixou alguns materiais, por exemplo, o Return to Life de Joseph, publicado em 1945, tem um sistema e movimentos executados de uma forma. A forma executada e demonstrada por quem estudou com a Romana Krzyzanowska, do próprio Matt Pilates, tem umas execuções diferentes. Os 34 exercícios são diferentes. Foram retirados 3 exercícios do sistema original de Joseph e acrescentado 3 da Romana, que são as séries dos abdominais, né? Que aí a gente acrescenta. O Joseph só tinha depois que a gente faz, olha, o 100, isso no básico, né? O 100, o roll up, e aí a gente tem um single leg circle, rolling like a ball, single leg stretch, double leg stretch. A Romana acrescentou o single straight leg stretch, o double straight leg stretch e o crisscross. Mas para manter 34 exercícios, ela retirou 3 do sistema, entende? Então, são pequenas coisas assim que a gente tem que ter uma cabeça aberta para entender de onde vem cada coisa. Mas por isso que eu incentivo tanto a se conhecer o sistema o mais próximo do original, para saber como que a gente chegou onde a gente está hoje, onde o sistema, muito provavelmente, para muitos que conheceram o método Pilates, que trabalham com o método Pilates, eles desconhecem que existe essa ordem, que existe esse sistema, que existem exercícios com nome ABC, com uma recomendação de repetições 3, 5, 10, que existe uma recomendação de quantidade de molas específicas. Ou seja, é muito importante a gente ter esse conhecimento desses nomes que eu fui falando, de pessoas que foram importantes e que são importantes dentro do método Pilates, tá? Então eu preparei aqui rapidamente não uma apresentação, mas uma coisa muito rapidinha aqui para vocês, tá bem? Deixa eu só virar aqui a tela. Aqui a gente tem, por exemplo, uma foto que é do estúdio da Roberta. A gente falou sobre isso com a Aline, eu acho.
Me corrige se eu estiver errada, Aline. E a Aline Guedes Biagi. Então, esse é o estúdio da Roberta, que fica no prédio 939 da 8ª Avenida, lá em Nova York, ok? Então, esse é o estúdio dela. É incrível, incrível, de coração, pessoal. Você ir lá e você poder visualizar um sistema de equipamentos, de estúdio, tá? Que parece muito com o estúdio original do Joseph, tá? Então, como um ginásio, tá bem? Então, deixa eu pegar aqui minha caneta. Senão minha mão tapa toda a imagem. Então, pode ver que aqui a gente tem Cadillac, Reformers, tá? Barris, mas o estúdio da Roberta, a Roberta também estudou com outros profissionais, então ela tem acessórios mais contemporâneos influenciando o seu estúdio, tá? Então quem for lá vai perceber tudo isso. Mas esse é o estúdio onde a fachada é igual, os janelões são iguais, as colunas dentro da sala do ginásio são iguais, tá? Então, assim, a sensação que se tem quando se está lá é realmente eu estou dentro da sala do Joseph Pilates, tá? Lembrem que eu comentei com a Aline que, historicamente falando, a sala que o Joseph tinha, o estúdio, era a sala perto, era no mesmo andar, mas era uma sala próxima. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de irem ao 939 da 8ª Avenida, tá bem, lá em Nova York, vocês vão ver que é uma sala que tem um piano, que tem uma barra de balé, enfim. Então ele é o estúdio em que hoje é de ensaios, de dança, de música, enfim, tá bom? Era a sala original do Joseph, não essa que a Roberta usa, tá bom? Mas era no mesmo andar e é emocionante na mesma. Aqui, antes de eu mostrar isso aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Como que a gente chegou nisso? Na estrutura do que eu chamo de mini estúdio de Pilates. Isso aqui era uma sala que a gente tinha, eu já falei para vocês que no início aqui do Pilates Zone a gente tinha uma sala em forma de circuito. A maioria dos estúdios de Pilates que eu conheço, que os profissionais fazem formação e alugam uma sala de aproximadamente, sei lá, 30 metros quadrados, e cabe aí, por exemplo, essa era uma das nossas salas, né? E aí pode ver, é quase que aquele combo que se compra na maioria das marcas que a gente tem nacionais, né? Então aqui eram equipamentos da Metalife, na verdade esses não eram da Metalife, perdão, esses eram misturados, eu acho que da Equipilates e da ID talvez. E foi de um estúdio de uma ex-aluna nossa que eu comprei para ajudá-la e eu estava precisando também e acabei adquirindo, passei pouco tempo com eles. Então a gente tem aqui o Cadillac, o Barrel, o Spine Corrector, eu tinha 2 Reformers e a Combo Share, tá? E diversos acessórios, pode ver que é sala colorida, né, com faixa elástica, bola e tudo mais. Então deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês, como eu não estou com o celular sustentando em nenhum lugar fixo, quando eu fico assim, para não ficar tremendo, nem vocês ficarem tontos, tá? Eu vou deixar aqui e explico um pouquinho, já eu volto, tá? Porque aí a mão fica tremendo e acho que fica meio chato. Então vamos lá. O que aconteceu? Qual é a minha ideia diante disso tudo, tá? A minha ideia é que quando a gente tem um estúdio formato ginásio, em que a gente encontra ali equipamentos distribuídos em 200 metros quadrados, 100 metros quadrados, quanto sejam, não é fácil para uma pessoa que vem reproduzir aqueles equipamentos do Joe, não é fácil encontrar um comprador que consiga ter recurso financeiro para comprar equipamentos suficientes para montar um ginásio como aquele da Roberta, por exemplo, tá bem? Então, o que eu imagino que começou a ser feito? Tenta imaginar que você é um fabricante, tá? Você está reproduzindo os equipamentos do Joe. Você não está reproduzindo dentro das medidas padrão, porque elas ainda eram patenteadas, existiam marcas específicas que vendiam dentro das medidas padrão de Joseph. Então, vender fora do padrão, que eu até brinco um pouco, assim, eu não queria citar, eu não vou citar nomes de marcas nenhuma, tá? Mas tenta imaginar uma sandália, um chinelo muito conhecido a nível nacional. Tenta imaginar que alguém quer reproduzir
reproduzir aquele chinelo. Ele muda um pouco. A estrutura da tirinha muda um pouco. A estrutura da borracha lança com outro nome e tá tudo certo. Não é uma réplica, certo? Tá tudo certo. Então, ele pode fazer isso. Então, reproduzir uma combo share que não seja exatamente a undershare para aquela época, um Cadillac que seja um pouco maior, um Reformer que tenha uma estrutura diferente, uma barra diferente, alguma coisa diferente, era possível, porque era baseado em, tá? Então, vários equipamentos foram sendo criados dessa maneira, tá? E aí, como é que eu consigo visualizar que para um fabricante vender algo e poder contabilizar quantos desse algo ele quer vender, ele precisa fazer algo em formato de combo, ele precisa trabalhar combos. Então, por exemplo, se eu vou vender equipamentos de Pilates, mas eu tenho 12 equipamentos para vender, eu tenho equipamentos como esses aqui, ó. Esses são todos os equipamentos do Joseph Pilates, tá? Então vamos lá, vou citar aqui alguns para vocês. Exatamente, Aline. Também tentam acoplar dois aparelhos em um, como fizeram com a Unda e a High Electric Share, né? Então, olha, eles tinham todos esses equipamentos aqui para tentar reproduzir e vender, tá? O Cadillac, a guilhotina, o Tower ou Wall Unit, o Paddy Pull, o Spine Corrector, o Small Barrel, o próprio Leather Barrel ou Ladder Barrel, né? Família dos barris. Aqui o Reformer com meio trapézio, né? Então é o Reformer que pode se acoplar para virar um meio Cadillac, né? Ou fica parecido com a Wall Unit, com o Tower, é o Reformer Tower. A Springboard, que seria a barra de molas, né? A High Share, ou High Electric Share. A Armchair, ou Baby Chair e a Wunda Chair. Tá? Aqui é o outro Reformer, né? O de metal, aqui o de madeira, tá? Então presta bem atenção, são todos esses equipamentos. Como que ele vai fazer com que uma pessoa compre todos esses equipamentos para montar num espaço que ele não tem noção do tamanho, ele não sabe se vai caber ou não, e aí ele se arrisca. Ele está fabricando um monte de equipamento, tudo com pré-venda, digamos. Mas aí eu venho para comprar e eu quero, olha, por favor, senhora fábrica, eu quero comprar 3 reformers, um pedal pull, 3 cadeiras, mas eu quero uma de cada, tá? E um Cadillac. Tá tudo bem, esse é o meu estúdio. Daí vem o Márcio e quer comprar 2 Cadillacs, 2 reformers, 2 barris e 2 Wunda Shares. Daí chega a Aline e ela quer comprar somente reforma, ela quer um estúdio com 6 reformers, tá? E aí vem uma outra pessoa e quer botar um de cada equipamento num grande circuito, tá? E um equipamento de cada. A fábrica, ela não vai conseguir trabalhar dentro de uma previsão, um planejamento para poder ela fabricar e ela saber quantos kits eu vou estar vendendo, né? Então eu imagino, para você montar algo que seja assim, você consegue calcular melhor quantos kits de um estúdio eu vendi no ano. Então, para trabalhar metas, para trabalhar projeção, para trabalhar cálculos, enfim, para criar promoções, você cria um combo. Então, você cria um combo, eu quero vender X estúdios, mini estúdios, e assim tá. Tá tudo bem aí. Você pode ter um estúdio desse. Se você quiser manter, por exemplo, dentro da linha clássica que você tenha aprendido, tá tudo bem você trabalhar com um estúdio assim. Dentro daquela linha que eu expliquei no início, lá vem eu aqui de novo fazer a troca. Perdão, espero que vocês não fiquem tontos com isso. Mas, se aqui eu tenho espaço para colocar um mat, eu faço o meu mat aqui, ou em cima do próprio Cadillac, faço o mat, faço a minha reforma, né? Não reforma. Venho para o reforma, faço todo o meu trabalho reformador, né? Aí vou para os meus corretivos, aquele aluno que eu visualizei que precisa fazer um corretivo na minha chair, no meu barril, enfim, terminando com séries finais e acessórios finais. Mas se eu não tenho todos esses recursos,
vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Se eu não trabalho no individual e eu atendo 4 pessoas, por exemplo, num estúdio como esse, um vai ter que estar no Cadillac, enquanto o outro está no Reformer, enquanto o outro está no barril, enquanto o outro está na chair. É óbvio que eu não vou conseguir fazer um trabalho que seja sistemático, é óbvio que eu não vou conseguir fazer um trabalho que seja dentro de uma ordem, dentro do próprio sistema do Joseph Pilates. Então aí teve que começar a fazer algumas alterações. Então dentro dessas alterações, é como se o aluno tivesse, o professor tivesse tendo que criar exercícios baseados em divisões grupais no corpo, né? Então ele faz, vou fazer um trabalho de abdômen no Cadillac, vou fazer um trabalho de alongamento no Barrel, vou fazer um trabalho no Reformer de membros inferiores e um trabalho de membros superiores, sei lá, na chair. Então, a gente começou, a partir desse sistema, circuito, a dar possibilidade, no desconhecimento para muitos, a gente começou a dar possibilidades a sair da ordem, e saindo da ordem a gente desvincula do sistema. Desvinculando do sistema, a gente vai criar exercícios para braço, perna, tronco, abdômen e alongamento. E aí, como a gente é da área da fisioterapia, da dança ou da educação física, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer recursos terapêuticos, dos exercícios terapêuticos, dos exercícios funcionais, do treinamento funcional, da nossa experiência com a dança, da nossa experiência atlética, ou da faculdade, ou de outros desportos, enfim, é óbvio, é fácil. É fácil criar exercícios nesses recursos. É fácil criar exercícios quando, ao invés desses acessórios aqui, por exemplo, quando ao invés desses acessórios que são os acessórios clássicos do Joseph, e eu posso citar cada um para vocês, a gente começa a trabalhar com recursos, isso aqui. Isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo. Não estou colocando aqui outros recursos que a gente também trabalha, que eu não esteja, de repente, fazendo nenhum tipo de provocação, né? Que não é a minha intenção. Mas não são os acessórios originais do método em si, para levar o nome Pilates. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, o famoso Foot Corrector. O primeiro acessório que Joseph Pilates patenteou. É o que deu origem ao trabalho dos pés. Na barra, na foot bar, né? No pedal da chair também, na push-through bar do Cadillac. Então a gente tem aqui, olha, o Foot Corrector, a gente tem aqui o Neck Stretcher, a gente tem aqui o Magic Circle, ou muita gente chama de arco flex, né? Mas originalmente Magic Circle. Aqui a gente tem o Brita Scissor, ou o Pinwheel. Aqui está mal feitinha essa foto, mas é um beanbag ou sandbag. Aqui a gente tem a nossa meia-lua, é um travesseirinho chamado de Half Moon Pillow. É um travesseirinho em forma de meia-lua em que a gente pode colocar atrás do pescoço para trabalhar com algumas pessoas que tenham, por exemplo, retificação cervical. Aqui a gente tem a Jump Board, né, a prancha de saltos, mas não é original do Joseph, é da Romana. Aqui a gente tem a Weighted Bar, são as barras de peso. A gente tem a Airplane Board. Aqui a gente tem só a High Chair Pillow, é o travesseirinho que a gente põe em cima das madeirinhas que ficam, é como se fosse um assento, tá? Porque no assento da High Chair a gente tem essas tinhas de madeira e elas podem machucar e elas são propositais aí para fazer alguns trabalhos que vocês vão visualizar posteriormente, onde a gente põe os pés. Aqui a gente tem os shoulder blocks, são almofadinhas para a gente acrescentar no Reformer, atrás dos ombros. Toe corrector, o push-up device. Aqui é o simples pad, para a gente não deslizar em alguns movimentos. A famosa box, com o bastão, né? Com a barra, e uma almofadinha, né? Um pillow, tá bem?
esses são os acessórios originais do método. Então aí o que eu penso? Foi muito fácil, foi muito fácil. Se a gente começou a criar. Olá, Cecília, tudo bom? Cecília vai estar hoje às 2 da tarde falando conosco. E a Cecília é melhor do que ela, impossível. Eu já li muito o livro da Cecília, o Método Pilates. A Cecília, ela faz isso. Ela tenta promover esse método original há bastante tempo, né? Ela que teve experiência com a própria Romana Krizanovska. Eu não perderia esse chá de hoje à tarde nem a pau, tá? Eu assistiria dirigindo, assistiria trabalhando, eu pegava meus alunos para assistir também. Então, o livro Método Pilates faz exatamente isso, faz a referência e a explicação de cada um desses acessórios, do sistema, dos exercícios, da lógica, né? Assim como o próprio livro do Joseph Pilates, que ela participa traduzindo e todo mundo tem acesso ao livro da Editora Forte, graças a essa pessoa que veio fazer a tradução também, né? Além de grandes trabalhos que ela faz e de seu estúdio também, e de todo o trabalho que ela faz esse tempo inteiro, né? Então, em complemento a tudo isso que a gente vai falar, a Cecília vai compartilhar a sua história, a Cecília vai compartilhar suas experiências, né? A sua trajetória ao longo desse tempo dentro do método Pilates, uma história com certeza inspiradora. O que eu vim trazer para vocês aqui hoje, na verdade, é isso, é tentar entender como que a gente chegou a esse ponto do não conhecimento, né? Então, muita gente, depois que tudo isso que eu acabei de explicar começou a acontecer, muita gente fez formações sem saber que existia um original e que existia um criado depois, um que se valorizava a origem, outro que foi sendo alterado. Não se tinha esse conhecimento, você simplesmente fazia um curso de Pilates, é um curso de Pilates, então eu vou fazer o curso de Pilates, certo? E depois começou todo esse zoom, é Pilates clássico, porque é moda, porque é Pilates contemporâneo. Na verdade, pessoal, é a gente tentar entender dentro do sistema as razões do método, as razões por trás do método, tá bem? Então, assim, compreender a filosofia do método, compreender a cabeça do Joseph, estudar a origem do sistema, estudar os seus escritos, conhecer os acessórios e equipamentos originais do método, mas não simplesmente saber e conhecer o método, saber e conhecer os equipamentos e acessórios, mas não entender as razões por trás deles, não entender qual é a lógica, para que eles servem. Pegar um beanbag e fazer um exercício qualquer de punho, achando um fortalecimento de punho, isso é treinamento funcional. Então, existe uma lógica, existe uma conexão com o corpo. Joseph nunca vai fazer um trabalho que seja para os punhos. Joseph nunca vai fazer um exercício que seja para os pés. É dos pés, é através dos pés. Uma conexão com todo o teu corpo, entende? Então, assim, há muitas formações por aí, como a Cris está citando, que não se cita sequer que existe um livro de Joseph Pilates. Há muitas formações que não se cita o nome do Joseph Pilates, como se Pilates tivesse se transformado em vôlei, em basquete, no que seja, sabe? Então, eu acho assim que por uma questão mesmo de respeito, por uma questão mesmo de fazer com que a gente realmente entenda o método, o sistema, porque ele consegue ser ainda melhor do que tudo que a gente já viu. Mesmo que você queira e deseje trabalhar com o sistema que você trabalha, ele é popular, ele dá recursos, ele te dá clientes, ele dá felicidade, ele dá movimento às pessoas, está tudo bem, está tudo certo, desde que você conheça o sistema original, porque isso vai te dar mais credibilidade, isso vai te dar mais clareza, isso vai te dar mais visão, isso vai te dar mais compreensão, na verdade, em relação a esse sistema, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver rapidamente, deixa eu pegar aqui,
Essa daqui, por exemplo, é a apostila, o manual aqui dos nossos cursos de formação, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, todos os exercícios do sistema, tá? Então, por exemplo, a gente tem, vou dar um exemplo aqui de um exercício, de que maneira a gente vai construindo isso, tá bem? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui um exercício para vocês. Vamos lá. Qual é a melhor maneira de você aprender? Você aprende o nome do exercício em inglês, Rolling Like a Ball. A gente coloca uma tradução, que eu sei que vocês estão vendo ao contrário, tá? Mas a gente coloca uma tradução sugestiva do nome que está em inglês, né? Então, rolando como uma bola. A gente coloca os exercícios como eles estão, tá? E aí a gente coloca os exercícios na posição inicial e toda a execução, a posição inicial e a sequência de movimento. E aí é coisa para se escrever com relação na página em branco aqui atrás, caderninhos à parte, porque tem muita coisa que a gente sugere que você vai escrevendo das alterações, das modificações. Um simples 100, ele tá, que depois a gente faz algumas coisas em que eu vá me movendo. Essa daqui eu não tenho como estar me movendo, estou cheio de fio, cheio de coisa. Mas, por exemplo, um 100 em que a pessoa consegue executá-lo de forma 100% integral, a gente também pode fazê-lo. Se a pessoa não pode elevar as pernas, ela deixa as pernas apoiadas. Se ela não pode elevar a cervical, ela deixa a cervical, a cabeça apoiada. Se ela não pode executar os movimentos, ela não tem coordenação para executar os movimentos com os pumps mais acelerados, ela consegue executar de uma forma diferente, ou seja, mas não deixa de ser o 100, ele não precisa ser um nome de um exercício diferente, ele não precisa se transformar num exercício diferente, sabe? A gente não precisa que os exercícios comecem a se transformar em foquinha, em tubarãozinho, em borboletinha, em rolling like a ball. Então é o nome do exercício. É o rolling like a ball, ele é executado 6 vezes. Dentro do sistema mais romana, ele é um exercício de nível básico, tá? E ele tem um exercício que é executado antes dele e um exercício que é executado depois dele. E ele é a base de formação para que você possa executar os outros rollings. Inclusive, um rollover depois. O open leg rocker, para executar o seal, para executar o crab. Então, saber toda essa lógica sequencial, essa lógica de criação é muito importante, tá? Dentro do Mat Pilates, não tem como mostrar toda a biblioteca agora porque ela não está aqui comigo, tá? Mas do que eu venho falando do Mat, ontem, quando eu mostrei os livros, anteontem, eu não pude mostrar um livro que eu tenho muito orgulho aqui, tá? Da Adriana Codebella e da Paula Finato. Então, esse livro também super grosso, ele é só do Mat Pilates. E eu recomendo imensamente. Eu até tenho uma pequena participação nele, né? Falando sobre o 100. Né? Então, eu falo a minha visão a respeito do 100, do Mat Pilates. E aí a gente tem as variações, ele é muito ilustrativo, ele tem tudo mais, enfim. Se vocês acompanham lá a página da Adri, vocês vão conseguir verificar de que forma vocês conseguem adquirir esse livro também, tá? Dentro da minha biblioteca, digamos, eu não vou conseguir mostrar tudo, mas eu tenho vários DVDs. Existe a coletânea do Pilates, a coletânea não, mas o canal Pilatesology, que é totalmente clássico. Eu super recomendo, né, o Pilatesology. No Pilates Anytime, a gente tem também, dentro do Pilates Anytime, a categoria contemporâneo clássico, você consegue filtrar se você quiser. Tem muitas conversas, tem muitos arquivos, tem muitas entrevistas. Óbvio que a maioria é em inglês, tá? Mas a gente tem um trabalho impressionante, tá? Dentro da bibliografia, eu coloquei nos stories, talvez tenha saído, mas eu coloquei nos stories aqui, eu vou tentar reativar, tá? De indicações.
os livros que eu indico, as leituras que eu indico, os canais que eu indico, e muito mais importante do que tudo isso é sintam. Tente sentir o Pilates clássico, o Pilates original, o método Pilates que seja, né? Todos os dias. Tenta sentir no teu corpo, sem se preocupar inicialmente com performance, sem se preocupar inicialmente com quantidade de repetições, sem se preocupar inicialmente com mas tenta colocar em prática todos os dias, nem que seja o método Pilates. E aí você vai corrigindo ao longo do tempo toda a tua execução, toda a tua a quantidade de repetições, todo o teu conhecimento teórico. E aí quando tu começar a perceber essa transformação no teu corpo, tu começa a perceber se tu vai querer atuar com essa transformação para replicar para outras pessoas ou não, tá? Aí tu vai ter como julgar se é importante para você, se é importante para outra pessoa ou não, tá? Então, essa seria a minha linha de raciocínio, essa seria a minha lógica, o meu pensamento, tá? De experimente. Experimente, faça esse desafio, tá? Eu tenho uma hashtag que eu lancei no início do Chá com Joe, que é a Movimento Respirar Pilates, né? Se todo dia você sentir uma vozinha de Joseph dizendo assim, levanta a tua bunda daí, desculpa a expressão, deita no chão e faz pelo menos o mat básico, isso a gente pode fazer, tá? Então assim, pelo menos isso todos os dias. Se tu conseguir colocar isso em prática todos os dias, eu posso fazer um vídeo com essa sequência do mat básico. Se para você isso não é tão claro, Vanessa, qual é o mat básico exatamente? Eu posso fazer uma sequência do mat básico e aí vocês conseguem ficar replicando todo dia. Quando vocês sentirem que está muito pouco para o corpo de vocês, vocês passam para o intermediário. Quando vocês acharem que está pouco para o corpo de vocês, vocês fazem o completo, mas se desafiem. E aí toda vez que vocês fizerem, se vocês realmente colocarem em prática, coloca lá a tag Movimento Respirar Pilates, porque aí eu consigo encontrar vocês e vou ver o que vocês estão fazendo. Ou me marca, daí eu reposto, simplesmente vejo o que vocês fizeram. Bora fazer, vamos criar esse movimento, vamos criar essa possibilidade. Tem muita gente boa por aí fazendo esse mesmo incentivo. A Adriana a Codebella também está fazendo aí novas campanhas. Sempre teve aquele prof que treina, e aí tem a nova campanha dela, acompanhem lá também. Então, assim, é muito importante que a gente tenha pessoas que incentivem a gente a fazer isso. Não adianta. Se você quiser aplicar o método Pilates e os exercícios como se fosse uma prescrição, eu quero colocar e dar esse exercício para tal pessoa, manda ela para um leg press, manda ela fazer algum shoulder, qualquer coisa lá nas máquinas de musculação, vai dar no mesmo. Não é essa a intenção. A intenção é, sinta a transformação que o método Pilates ele pode provocar em você desde o teu íntimo, em termos de resiliência, é se esforçar. Deixa eu ver se eu consigo parar de fazer o que eu estou fazendo aqui e dar 10 minutinhos do meu dia para fazer um mat básico. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, porque se eu não conseguir, como que eu incentivo meus alunos? Como que eu falo sobre isso? Como que eu acredito no método? Como que eu incentivo? Como que eu motivo? Como que eu transformo? A gente consegue transformar quando a gente se sente transformado. Tá? E aí a gente leva o Pilates para outros campos da vida, em termos de resistência, de resiliência, de determinação, de foco, de disciplina, que era exatamente o que Joseph Pilates tentava pregar. Disciplina. Promovam esse return to life em vocês. O retorno à vida é exatamente isso. É esse chacoalhar que a gente é capaz de promover na gente. O Pilates ele veio antes pra gente, não veio para ensinar a gente a ensinar. Joseph Pilates queria que você fosse praticante. Ele não te ensinava a ser professor. Depois vieram as possibilidades da gente replicar o método dele e, graças a ele, a gente hoje tem uma profissão. A gente tem recursos para levar para casa, financeiros e para se sustentar. Mas ele não tinha uma intenção de ensinar professores. Ele tinha a intenção de ensinar
corpos, transformar pessoas. Ele era o professor, digamos assim. Então, se vocês puderem, entendam essa lógica do que Joseph queria e primeiro se transformem. Quando vocês se transformarem, aí vocês começam a transformar os outros. Tá bem? Então, a gente passa pela teoria, mas Pilates é prática. Tá? Então, era isso que eu queria dizer. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou lançar uma enquete agora, faça uma pergunta para mim, vocês podem fazer, porque aí eu desconecto aqui. Eu queria agradecer, a gente vai ter só na próxima terça-feira um outro conteúdo desse projeto 939. Eu estou dando muito conta do Chá com Joe, impossível que eu ainda faça diário nesse 939, obviamente. Próxima terça-feira eu consigo garantir o projeto 939, tá certo? Então espalhem as notícias, let's spread the news. Eu espero que tenha servido para vocês, hoje foi o primeiro dia. E, né, eu quero fazer a cada um, eu vou lançar também que assunto vocês querem que eu fale, de que forma vocês querem, que formato. Prometo que isso não é um projeto meu, aí esse é um projeto que vocês vão me ajudar a construir, tá certo? Se o projeto Chá com Joe, quem faz são os meus convidados junto comigo, o projeto 939, vocês vão fazer junto comigo. São vocês que vão me incentivar e me dizerem quais são os conteúdos, de que forma, o que vocês querem que eu compartilhe, eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Então, fica ligado nos stories, porque são nos stories que eu vou lançar as enquetes, que vocês vão poder se comunicar comigo e que a gente vai poder conversar para a gente lançar o conteúdo da próxima terça-feira, às 9h39 da manhã. Pode ser? Pessoal, tudo jóia? Posso contar com vocês? Obrigada, Cris. Obrigada. Grande Return to Life para todos nós, tá certo? Movimento Respirar Pilates, Return to Life, eu não perderia o Chá com Joe de hoje, às 2h, com a Cecília Panelli. A gente vai compartilhar mais um monte de conteúdo desse tipo, tá bem? Então eu conto com vocês. Obrigada pela participação. Espalhem as notícias. Vou tentar deixar essa live, né, livre aqui. Lari, obrigada a você, minha linda. Vi que você colocou uma requisição aqui para mim. O conteúdo de hoje era de uma forma, mas a gente pode fazer algum outro formato em que outra pessoa também possa participar comigo, tá joia? Um cheiro imenso no coração de vocês. Obrigada pela participação, obrigada pelo apoio, obrigada pelas palavras de carinho. E a gente vai se falando durante a semana. No Chá com Joe, essa semana tá bombando, tá, pessoal? Não perderia. Tá bom? Cheiro imenso no coração de cada um. Bom restinho de manhã e até já já. Tchau, tchau.